cuidem da sua voz. O Instituto nasceu para te ajudar a cuidar da sua voz, mas também nos ajude a conseguir ajudar outras pessoas a também cuidarem das suas vozes. Ter voz está muito além do que emitir um som. É poder expressar aquilo que a gente sente, que a gente pensa e tudo aquilo que é realmente importante para nós. Antes de falar sobre o Instituto, a gente precisa falar sobre o Festivoz. O Festivoz nasceu em 2016, quando eu ainda estava no último ano da faculdade e eu senti a necessidade de falar sobre voz. Eu percebi que as pessoas não falavam sobre esse assunto. As pessoas não cuidavam das suas vozes. Muitos cantores que eu conhecia nunca tinham feito um exame de laringe, nunca tinham feito atendimento com fono, e eu sabia o quanto isso era importante para que eles cuidassem da voz deles. Afinal, eles são profissionais da voz. Mas não só os cantores. Muitas pessoas são profissionais da voz e muitas vezes elas nem sabem disso. Eu sempre digo que se você não consegue imaginar um dia de trabalho sem usar a sua voz, a gente pode dizer que você é um profissional da voz. Porque a sua voz é importante para você. A sua voz faz parte do seu trabalho. Eu sabia que eu precisava falar sobre a importância da voz na vida das pessoas. E como eu sou cantora há mais de 20 anos e conheço muitos cantores, eu imaginei que talvez eles pudessem me ajudar nessa missão. Eu precisava de alguém que me ajudasse nisso. Na hora eu pensei no Julinho. Liguei para ele e falei: Julinho, tenho uma ideia, quero fazer um clipe com vários cantores e mostrar para as pessoas como é linda essa diversidade vocal. Como as pessoas têm vozes diferentes e como todas elas são bonitas e cada uma delas traz uma beleza tão incrível para uma canção. Veja, não diga que a canção está perdida. O primeiro ano que ela me falou, eu pensei e falei, aceitei, né? Um baita de um desafio, né? Uma baita responsabilidade, né? Gravar várias vozes de diversos gêneros musicais, estilos, né? E passou assim, falei, vai ser um projeto ousado, né? Reunir várias pessoas, onde a gente gravou trechos pequenos, né? Dividir uma música de 3, 4 minutos em várias vozes, né? Cada um cantando um trechinho, encaixar o timbre de voz de cada pessoa em determinada região da música, né? Eu vejo como um projeto muito importante, né? Primeiramente pela causa, né? Que tem por trás do projeto, que não é, né? Simplesmente entrar no estúdio, gravar uma música, reunir vários cantores, músicos. Eu acho que o objetivo, né, do projeto é muito legal, assim, essa questão da consciência, né, de cuidar, para passar essa consciência de cuidar da voz, né, da importância disso. Foi o primeiro trabalho realizado aqui na cidade nesse estilo. O pessoal brincava que era o We Are The World de Sorocaba. E realmente foi algo parecido com o trabalho de We Are The World. Pois a água viva ainda está na fonte. Logo no início do Festivoz também teve uma outra pessoa que nos ajudou muito, que foi o Dr. Felipe Iqueda. Ele entrou nessa loucura junto com a gente. Eu ainda nem era formada. Ele acreditou que o projeto realmente pudesse trazer algo de bom para as pessoas. Eu sempre acreditei na ideia da prevenção das patologias vocais e a Karen veio com essa ideia inicial no primeiro Festivoz, então eu fiquei tão empolgado quanto ela com o projeto. E não tinha nada parecido assim em Sorocaba
e acho que no Brasil. Por isso que eu acreditei na ideia da Karen, no projeto, e tô junto aí até hoje. As patologias da laringe, da prega vocal, às vezes elas são silenciosas. E o primeiro sintoma pode ser a rouquidão. E digo mais, um câncer, que é uma coisa grave, pode vir como um primeiro sintoma na rouquidão. Então, se a gente pega a doença na fase inicial, tem muito mais chance de cura. Tanto que eu tenho vários pacientes que vieram aqui com a fase inicial de um câncer mesmo, fizeram um tratamento certinho e estão super bem até hoje. Os profissionais da voz não têm essa consciência de uma prevenção. E a voz é um instrumento de trabalho para muitas profissões. Então eu acho que a laringoscopia, a consulta com a fono, com o otorrino, com os profissionais envolvidos nessa área da laringe, da voz, são tão importantes como, por exemplo, fazer uma audiometria num funcionário que vai trabalhar no ruído. Então, eu acredito que esse motivo de prevenção dos profissionais da voz também seja de extrema importância. Eu queria mostrar para as pessoas a importância de cuidar da voz, mas eu também queria passar uma mensagem de esperança. Eu queria passar uma mensagem de fé. E foi a primeira música que eu pensei. Eu não sei dizer porquê. Tente outra vez. Tente. No ano seguinte a gente mudou a música, só porque a princípio eu achei que nós faríamos uma música diferente todo ano. Então eu pensei de novo numa música que transmitisse uma mensagem positiva, algo de esperança. E aí veio a música da paz, do Roupa Nova. A visão pro futuro vem da alma e do coração. Pra buscar a paz, não olhar pra trás, com amor. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe ir que esse canto lave o... Eu queria muito trazer o coral dos laringectomizados de São Paulo para fazer uma apresentação no Festivoz daqui. E eu nunca conseguia trazê-los, mas então de alguma forma eu já tinha uma ligação com isso. E eu pedi para o Rica para que a música tivesse algum trecho que fosse para eles, que falasse deles. Eu disse para ele que eu queria que a música falasse sobre as pessoas não poderem ouvir a nossa voz, mas que isso não significava que ela não existia. Que a gente tem voz mesmo que ninguém possa ouvir, porque a voz é mais do que emitir um som, e eu queria que a música dissesse isso. Então a gente foi conversando e no fim ficou a música linda do festival. Mesmo que o mundo não ouça, ela existe dentro de você, a voz que se cala pra fora, ela ecoa dentro e voa, vibra intensa, grita imensa. olha tudo que há dentro de nós. Sai no som da nossa voz, Voz que grita, voz que acalma. voz, minha alma é sua voz. Se essa vida tão veloz e o som do universo ao voz sai da minha garganta e gira, vira a esperança, nossa voz. Vira a esperança, nossa
Eu estava desde antes tentando trazer o coral de São Paulo para cá, e aí em 2019 eu descobri que em Sorocaba já tinha um coral de laringectomizados. Só quem tocava o coral, na verdade, era eu, né? Então era difícil. Afinal, eu não tenho nenhuma experiência com música, né? Eu tenho experiência com os pacientes, mas com música zero, né? Então, no começo do coral, a gente tinha outras profissionais que ajudavam a gente, né? Fono, mas que também eram, né, elas vinham de forma espontânea, do mesmo jeito que vinham e iam embora. Então, assim, ninguém que durou muito, né, pra realmente ajudar tanto o coral. Daí, nossa, ela vem sempre com a energia dela, né, sempre muito animada. Nossa, encantou todo mundo. Os meninos adoraram tê-la lá junto, né. E claro, com toda a experiência que ela tinha realmente já com música, né. Então, daí quando ela entrou e profissionalizou o negócio, né, daí que eles ficaram mais empolgados ainda, né. Ela entendeu que aquilo podia ser positivo para o coral, ela entendeu que aquilo podia ser um passo, e ter uma fono junto com os pacientes seria algo positivo. E aí ela foi me apresentar para eles, mas eu não sei se eles estavam de fato me esperando lá. A gente estava ensaiando o coral na Santa Casa e aí a doutora Cira veio e trouxe essa moça para nos conhecer. E aí ela falou, a partir de hoje, vocês são meus. Eu falei, mas que audácia dessa menina. Falar que nós somos dela, chega assim do nada e toma. Então, a partir dali, passamos a conhecer essa maravilha de pessoa que se chama Karen Souza. Quando eu conheci os pacientes do coral, inicialmente eu não imaginei que a campanha fosse ser tão direcionada para eles em algum momento. Antes do meu câncer de base de língua, eu ministrava 24 aulas por semana. Encontrei muito apoio da família, amigos e meus empregadores. Hoje continuo trabalhando na área administrativa. Nessa caminhada, conheci o coral Fim de Papo e o Festivals e a Karen, que estão me ajudando muito. Eu pensei que eu podia ajudá-los a se sentirem parte de alguma coisa, a se sentirem parte de algo maior. Então eu imaginava que o coral podia se apresentar nos eventos do Festivals. A princípio era essa a minha ideia. Mesmo que o mundo não ouça, a voz que se cala pra fora, ela ecoa dentro e grita imensa no olhar. A campanha da voz, para mim, aqui em Sorocaba, é algo inédito. Nós nunca tivemos algo desse tipo, né, para profissionais da música, cantores, né? A importância disso é 100%, né? Faz toda a diferença, porque como nunca houve uma conscientização do cuidado com as pregas vocais, com a voz de um modo geral, então isso vem como um aviso e também como um suporte, um alerta para as pessoas, né? Por exemplo, eu trabalho com a minha voz o tempo todo e eu também não tinha essa consciência vocal. Então, a campanha da voz, para todos nós aqui de Sorocaba e região, e acho que até para o mundo, faz toda a diferença, é muito importante e ela não deve parar, ela deve acontecer sempre, porque isso sempre nos lembra dos cuidados que nós temos que ter com a nossa voz. Infelizmente, parece que as pessoas só procuram ajuda realmente quando a voz delas já não está mais respondendo como elas gostariam. E isso aconteceu com o Elton. Ele me procurou num momento em que ele estava sem voz, ele teve dor, e ele não conseguia cantar. Eu senti que o meu pescoço aqui, ó, essa parte, esquentou e eu senti que algo ficou pastoso aqui. E nisso eu regurgitei uma bola de sangue no chão.
E eu entrei em pânico, entrei no banheiro e não parava, eu tive uma hemorragia naquele momento. No caminho eu senti que deu uma melhorada, sabe? Então eu decidi não ir no posto de saúde, porque no dia seguinte do Festivoz, a doutora Karen havia marcado uma laringoscopia, eu acho que é para todos os participantes do Festivoz. Ela conseguiu de graça esse exame pra gente, né? Eu acompanhei ele no exame de laringe, eu acompanhei todo o processo do diagnóstico dele. Ele teve uma doença rara na laringe que o acometeu e a partir de então ele percebeu que ele precisava ter mais cuidado com a voz dele. Então a gente fica assustado com esse tipo de coisa. A minha voz mudou, porque assim, quer queira ou quer não, afetou a minha prega vocal. E então eu fiz todo o tratamento e acompanhamento com esse otorrino, amigo da Karen, e com a Karen também. Ela sempre dando o suporte, me ajudando e tudo mais. E aí eu cheguei a ficar 40 dias sem falar e sem poder cantar. Foi neste momento que a gente vê a importância da campanha da voz, né? Naquele mesmo ano, todos os barzinhos que eu tive que fazer, os cantores do Festivoz foram fazer para mim comigo. Ou seja, eu ia com violão e aí ia 3, 4, 5 cantores, inclusive a Karen. Ela sempre sendo muito parceira, né? Minha médica, até no momento que não era para ser médica, ela estava sempre cuidando de mim nesse momento. E mesmo depois de alguns anos, ele voltou para se consultar comigo. Aí, nesse caso, para conseguir uma melhor performance vocal. Aí ele já não estava mais com nenhum problema, ele só queria melhorar a voz dele para algumas apresentações que ele ia fazer. Então isso já foi algo muito positivo, porque num segundo momento ele não precisou ter um problema de voz para procurar ajuda. Ele procurou ajuda quando ele queria melhorar. No final de 2022, eu recebi um paciente que chegou cheio de dúvidas, cheio de incertezas, e eu percebi o quanto a falta de informação prejudicou o processo de desenvolvimento daquele paciente após o diagnóstico e após o tratamento do câncer. Eu acredito que perceber aquela dificuldade me fez entender que aquela campanha que eu realizava realmente era importante. Olha, é de suma importância pelo seguinte: se eu tivesse conhecimento da importância da voz, talvez hoje não seria um laringectomizado. Porque se tivesse dado importância no começo da rouquidão, eu tinha procurado antes e não teria chegado a esse ponto de ter que retirar a laringe. As pessoas não falam sobre voz. As pessoas não falam sobre a importância da voz e as pessoas não falam sobre os cuidados com a voz, mesmo depois de um diagnóstico de câncer. A informação ainda é escassa. A campanha em si, a gente atinge mais pessoas que a gente não atingiria no nosso dia a dia. A campanha permite que a gente consiga alcançar mais pessoas, ganhando uma conscientização, muitas vezes de prevenção de problemas. Então, para mim é muito importante e eu aprendo muito também a cada campanha, a cada ano, a cada nova edição, vamos dizer assim, a gente aprende alguma coisa ou confirma o que já sabe. Eu acho ela extremamente necessária, não só para quem utiliza a voz como um instrumento de trabalho, mas para todos, né? Eu acho que, historicamente, socialmente, a voz ela é um artefato que leva muitas coisas, inclusive o saber. Então, eu que sou da área da educação como professora, eu acho que esse instrumento, essa voz, essa conscientização do uso correto da voz, dos cuidados com a voz, que não é muito passado, acho que é fundamental.
quem convive comigo em algum momento já me ouviu dizendo isso. Que se uma pessoa for impactada pela campanha, toda ela já valeu a pena. Eu fumava desde os meus 14 anos e aí ao conhecer a campanha, ao conhecer outros espaços como um concurso que eu participei, o Festivoz, essa campanha me ajudou a ter esse estímulo, a conhecer pessoas também que me auxiliaram nesse processo para que eu parasse de fumar. E estou conseguindo, estou tendo disciplina, estou tendo essa determinação, coisa que eu tentei há muito tempo e não estava conseguindo. Então, esse movimento, esse apoio do movimento, da campanha, me fez ter a disciplina necessária para de fato parar. Então está sendo muito gratificante para mim. Antes disso eu acreditava que era abrir a boca, cantar, e aí as inspirações, as bases que eu tinha estavam voltadas para cantores que radicalizavam, que apareciam em palco fumando e bebendo. Então ter essa nova versão, essa nova visão do que é a voz e como ter esses cuidados através da campanha tem sido um divisor de mares. O Festival de 24 foi maravilhoso. Foi um sucesso. Foi o melhor festival que a gente teve desde 2016. Ele estava mais estruturado. Ele já tinha de fato um objetivo, uma causa que unisse as pessoas. Os cuidados com a voz, a importância das pessoas cuidarem da sua voz e ajudar os pacientes vítimas do câncer de laringe. Então, se você é um pai, Deus mandou a recompensa para você hoje. Parabéns. E como com certeza a gente não faz nada sozinho nessa vida, para a gente poder deixar esse coral ainda mais lindo, nós temos a ajuda dos nossos amigos cantores. Então eu quero chamar aqui agora, por favor, todos os cantores que estão aqui e que querem participar desse coral junto com a gente, da música, da campanha do Festivoz. Finalmente, nós tivemos a apresentação do coral dos pacientes laringectomizados no Festivoz. Desde 2019, quando eu tive a minha primeira conversa com a doutora Cira, 2024, finalmente o Festivoz teve a apresentação do coral dos pacientes laringectomizados, junto com os cantores do Festivoz. Viva o Festivoz! Eu quero ajudar as pessoas a cuidarem da sua voz. Eu quero ajudar as pessoas a terem mais voz. Eu quero que a voz das pessoas ecoe pelo mundo da melhor forma que elas são capazes. Eu quero que aquelas pessoas que usam a sua voz diariamente, que precisam da sua voz para o seu trabalho, tenham condições de cuidar melhor dela, para que elas tenham isso por mais tempo. Eu quero que as pessoas que trabalham com voz artística tenham a possibilidade de melhorar, de ter mais ferramentas para usar essa voz artística. E eu quero que as pessoas que têm dificuldade de voz tenham ajuda para produzir essa voz. Seja uma lesão de laringe que precisa de um tratamento fonoaudiológico, ou seja uma pessoa que foi vítima do câncer de laringe
e que precisa de ajuda para saber como ela vai fazer para expressar a sua voz dali para frente. Para que as pessoas possam sair de uma cirurgia, de um câncer de laringe, que já é tão invasiva e que já é tão radical na vida delas, sabendo para onde elas têm que ir. Quem vai ajudar elas dali para frente? Na verdade, eu quero que todo mundo que precisa melhorar a sua voz de alguma forma saibam que existe um lugar em que elas podem cuidar da voz delas, em que elas podem melhorar a voz delas. E tudo que elas precisam vai estar naquele lugar. Se a voz é o tato à distância, eu acredito que o Instituto vai abraçar o mundo. Polinização. Esperança. As pessoas. Magnífico. Fantástico. Responsabilidade. Gratidão. Vida. Instituto de Desenvolvimento de Vozes.